E aí pessoal, beleza? Boa tarde ou boa noite, né? Já são 18h39. Aqui é o Jonathan Erma, sou debatedor desse canal. Esse é o canal Ancapes Inglórios. Tô tomando uma cervejinha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Império. Ave Império! Eu tenho um monte de amigo monarquista, eles são muito gente boa. Isso sim, eles são gente boa demais. Parabéns aí aos monarquistas aí. É o movimento monarco do Brasil, né? Como um todo. Eu acho que eles são pessoas muito moderadas e incrivelmente inteligentes, né? Bom, vamos começar esse debate aqui com uma questão mais puxada, né? Senado aprova a suspensão no aumento de preços de medicamento em 2021. O Senado aprovou o projeto de lei PL que suspende o aumento de preços de medicamentos em 2021. O texto também determina a reversão de reajuste já aplicados em medicamentos esse ano, havendo inclusive a restituição de pagamento já realizado. O projeto, aprovado por 58 votos a favor e 6 contra, segue para a Câmara de Deputados. Bom, para você que tem baixa renda e tem uma doença crônica, isso daí pode parecer algo muito bom, mas não é. E ao longo desse vídeo aqui eu vou explicar o que está acontecendo. Para o autor do projeto, Lazier Martins, Podemos do RS, o projeto é uma forma de diminuir a pressão sobre o orçamento das famílias que estão enfrentando o coronavírus e também daquelas com doenças que demandam o uso contínuo de medicamento. Lazier ressalta ainda que o cenário de recrudescimento de pandemia, inclusive com o surgimento de novas cepas virais. Os medicamentos disponíveis no Brasil têm seu preço controlados pela Câmara de Regulamentação de Mercado de Medicamentos, CEMED. Uma vez por ano, a CEMED fixa o teto dos preços permitidos para a venda de medicamentos, mas esses controles não alcançam todos os remédios. Determinadas classes terapêuticas de medicamentos isentos de prescrição, por exemplo, ficam fora. O relator Eduardo Braga, do MDB-AM, explicou que o projeto não congela os preços, apenas impede o reajuste do CEMED. Para começar, se você impede o reajuste, você congela os preços, entendeu? Não se trata de congelamento de preço, trata-se apenas da suspensão de qualquer reajuste no teto estabelecido pela CEMED, tanto para preços de fabricantes quanto para preços de varejo. Bom, para começar, você que é uma pessoa que está em uma situação financeira precária, pode parecer muito bom essa medida do governo, mas não é. Por que acontece? O mercado ele segue um processo de cadeia. E esse processo de cadeia ele vem com reajuste de preços de insumos, de mão de obra, de energia elétrica. E você está vendo aí que o Estado ele tem uma deficiência de arrecadação e está aumentando o imposto sobre várias coisas. E o que acontece? O incentivo para produtores, em geral, na economia, é o lucro. Sem lucro, que é o moral, você investe em algum projeto, você quer ter lucro. Senão é puro assistencialismo. Eu acho que ninguém vai investir milhões e milhões de reais e de dólares num projeto que não tenha lucro, ainda mais sendo um projeto de saúde, porque saúde custa dinheiro, medicamento custa dinheiro. Agências de reguladoras como a CEMED, por exemplo, elevam um custo do medicamento, não diminui o custo do medicamento. Essas regulamentações são simplesmente para impedir que tenha concorrência de mercado e assim haja o excesso de demanda e por sua vez o excesso de oferta e por sua vez a diminuição dos preços.
Vocês estão entendendo? Então, quando você toma uma medida dessa daí, o que pode acontecer? Primeiro, produtores nacionais de medicamentos que estão regulamentados podem optar por mudar suas atividades profissionais para outros países. E aí o produto deixa de ser nacional e passa a ser um produto importado, aumentando o custo dele ou diminuindo a sua oferta para o público. Quer dizer, na primeira hipótese, a gente tem a diminuição da quantidade de medicamentos ofertados em mercado. Em segundo lugar, produtores que não têm essa capacidade, pessoas que produzem medicamentos, fabricantes menores, eles não podem arcar com o custo da operação e acabam quebrando. E você perde concorrência de mercado. Então essa medida, embora ela seja extremamente bem intencionada, ela simplesmente está dizendo o seguinte, que você está fazendo congelamento de preços. Não importa como que o texto tenta tirar isso das pessoas ou como o relator Eduardo Braga tente tirar isso daí. É congelamento de preços e, por sua vez, é danoso, porque o reajuste de preço é natural. O que acontece é o seguinte, não é que os preços estão subindo, é que a moeda está desvalorizando. E a moeda está desvalorizando por conta da ingerência política. Então o que acontece? Você tem uma dualidade nessa ação. Então basicamente o que esse projeto de lei está dizendo é que vai faltar medicamento para vocês. Então se vocês puderem fazer uma corrida desesperada e comprar medicamentos, façam. Porque vai faltar medicamentos. E aí o que acontece? As pessoas menos favorecidas que não podem comprar esses medicamentos, elas vão passar um aperto. Entendeu? E isso daí vai favorecer também o monopólio de mercado a longo prazo. Então, por mais bacana que essa medida pareça, por maior benefício que essa medida traga, o custo dessa medida a longo prazo é terrível. A primeiro momento, é maravilhoso, tem um medicamento ali que ele não vai ser reajustado ao valor de mercado ali. Mas o impacto disso na economia é terrível. Assim, a classe política, quando ela faz um projeto, ela pensa só no lado bom. Ela é incapaz de pensar, por exemplo, no impacto gerado a longo prazo. E eu acredito que ela não tenha noção do impacto gerado a longo prazo. E mesmo que isso seja debatido, eles preferem ignorar, porque isso dá, esse tipo de ação política, teoricamente dá visibilidade política para esses indivíduos e teoricamente dá votos. Só que, a primeiro momento, por mais bacana que seja, por mais bem intencionada, essa capacidade aí, essa ação, ela não gera benefício. E ela simplesmente gera um malefício a longo prazo. É quase uma doença crônica das pessoas que vão depender dos medicamentos que vão faltar no futuro. Então o que acontece? É isso. Você vai ter no futuro uma falta de medicamentos ou um monopólio de medicamentos. E quando houver o monopólio é o seguinte: são empresas que, graças a agências reguladoras, como a CMED, por exemplo, elas vão ter uma proteção de mercado, porque empresas menores não vão poder competir com preço. Porque uma empresa grande, por exemplo, pode suportar o custo do aumento salarial do funcionário automatizando minha produção. Ou eu posso expandir minha produção e transferir ela para outro país. E eu vou estar continuando ganhando do mesmo jeito. Empresas menores não podem fazer isso. Isso daí gera desemprego, isso daí gera deficiência na produção, isso daí gera aumento de preços, isso daí gera falta de medicamentos na prateleira. Então, a longo prazo, isso daí é uma coisa terrível.
É uma das piores coisas que o governo pode fazer. E sim, é congelamento de preços. Se você impede o reajuste, é o quê? Não tem outra palavra, senhor. Por mais que você tenta fugir disso, é congelamento de preço. Isso mostra o quão socialista nosso país é. Entendeu? Então, tipo, a gente não tem muito o que fugir. A gente vai fugir do quê? É isso, congelamento de preços. Foi publicado no dia 13/5/2021, quer dizer, foi ontem. Hoje é 14 de maio. Cara, é ignorar totalmente os preceitos de mercado em prol de uma pauta populista. É mais danoso para as pessoas que dependem de medicamento do que tudo. Agora, engraçado é o seguinte: a classe política ela nunca fala em redução do Estado. Por exemplo, após que o relator Eduardo Braga ele nunca pensou ou cogitou na diminuição do salário e de seus benefícios ou mega benefícios, entendeu? São todos legais. Entenda uma coisa. Aqui eu não estou falando que nada é ilegal. Eu não estou praticando nenhuma ilegalidade ao receber benefício. Eu estou falando que, embora seja legal seus benefícios, seu mega salário, esses por sua vez são imorais. Porque eles dependem do ganha-pão do suor do povo. O Estado não pode dar nada para a pessoa sem antes que ele tenha roubado. Isso é uma verdade. Isso daí não pode ser discutido. E ponto. E acabou. E o que a gente quer aqui para reajustar as contas, reajustar a economia é pagar a dívida pública, que é um problema, porque desde 94 o governo brasileiro vem emitindo dívida. E para pagar a dívida pública você tem que gastar menos do que você arrecada. E para fazer isso você tem que diminuir a máquina estatal. Então seria muito bom, por exemplo, que políticos, esses 58 aí que votaram a favor, pensassem na redução do custo do Estado sobre o povo. Que tal cortar o salário de vocês? Isso daí vocês não querem não, né? Que tal cortar os benefícios, já em particular, o segurança? Vamos reduzir um pouquinho, por que não? Aí 58/6, por que não reduzir metade das cadeiras do Senado? Um senador para o Estado brasileiro. Por que não? Mas isso daí vocês não querem cortar na própria carne, porque senão vai acabar a mamata, vai acabar a permitência do poder público de vocês, né? O palanque de vocês vai ser extinto. Então, na verdade, você tem um problema, terá outro problema aqui no Brasil. O verdadeiro problema no final de tudo isso não é o preço do medicamento. O verdadeiro problema no Brasil atrelado a tudo isso é uma moeda fiduciária ligada à moral e à ética de políticos, às ações do Estado. E principalmente a classe política que não pensa em cortar nunca na sua própria carne. E toda a medida que eles tomam para benefício social de você, que é pobre, grande trabalhador como eu, é simplesmente um grande malefício social. É uma tormenta destruidora. E no futuro, quem arca sempre com esse custo é o pobre. Pobre sempre arca com custo. Se você tem um banco quebrando e o dinheiro é injetado no banco, fique, senhor, sabendo que esse dinheiro vem sair do seu bolso, tá? Porque o Estado faz isso. A única transmissão de renda funcional do Estado brasileiro, essa merda socialista, e eu falo com todas as palavras aqui, é arrancar dinheiro do pobre trabalhador honesto e transferir para um bando de monopolista, burocrata sem vergonha. É tirar dinheiro dos mais pobres, dos mais ricos. É como se fosse um Robin Hood do capeta. É isso que o Estado brasileiro faz. E nada mais. Então olha que medida mais linda e maravilhosa que nós temos aqui. É pelo seu bem. Mas quando faltar medicamento na prateleira, não fale, que merda de capitalismo. Vocês têm que falar a verdadeira palavra. Olha que merda de Estado que nós temos. Olha como que o Estado brasileiro é sem vergonha. Porque não fala o Brasil. O Brasil é uma terra rica, cheia de riquezas naturais.
E não fale do povo, porque o povo é trabalhador. Fale o verdadeiro ente de todos os nossos problemas sociais. Fale do Estado. O Estado brasileiro é uma merda. Eu sou o Jonathan Herman, esse daqui é o ANCAPs Ingrolhos, e eu tenho orgulho de dizer para todos vocês, esse é o pior canal anarcocapitalista de todos. Muito obrigado, boa noite.